você. Nós abrimos o Entre Nós de hoje com informação importante, notícia que chega de Salvador, falando do desabamento do teto de uma igreja, a Igreja São Francisco. Essa igreja é muito bonita, uma igreja barroca, conhecida como Igreja de Ouro. Ela desabou, o teto desabou, matando uma pessoa, 6 estão feridos. Há buscas no local, pessoas podem ter sido socorridas por pessoas que estavam ali ao redor, não pelos bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, eles fizeram o resgate desses 6 feridos, mas não está descartada a hipótese de mais vítimas que teriam sido socorridas ali por vizinhos dessa igreja, por populares. Você já acompanha, se está ligado também na Band News TV e na nossa live, já acompanha imagens de dentro da Igreja São Francisco, que fica no Pelourinho, ponto turístico da capital baiana. As primeiras imagens foram feitas logo após o teto desabar. E a gente sabe disso, porque a gente vê, né, Renan, aquela nuvem de poeira, aquela fumaça muito densa que dificulta até enxergar o interior da igreja. A gente vê bancos revirados, entulho, uma parte da alvenaria, da estrutura que cedeu, também bastante destruída e revirada ali em cima. E tem uma outra imagem, que aí sim, feita mais de trás, já não tem tanta poeira, e aí a gente vê o interior dessa igreja bastante danificado. A área toda no entorno do Pelourinho está interditada nesse momento para o trabalho dos bombeiros. O espaço foi interditado pela Defesa Civil de Salvador, que inclusive confirmou essa morte, que seria a morte de uma mulher nesse desabamento que aconteceu dessa igreja. Não havia, no momento do desabamento, nenhuma celebração acontecendo dentro da igreja. No entanto, sempre há movimentação de turistas. É cobrada uma entrada, cerca de R$ 10, para que essas pessoas visitantes possam entrar ali no interior da igreja, mas não havia nenhuma grande celebração acontecendo no momento desse desabamento. Informação da nossa reportagem em Salvador aponta também para uma reforma que teria acontecido há 4 anos nesse mesmo prédio dessa igreja que desabou, e não havia nenhum indício ou nenhuma informação ou nenhuma denúncia de algum problema na estrutura dessa igreja. Essa informação que chega da nossa reportagem na capital baiana. Esse tipo de acidente, de desmoronamento, é muito comum quando uma estrutura muito antiga, como a de uma igreja, desaba e está em reforma. É muito comum a gente noticiar acidentes desse tipo. Mas não há informação de que, nesse momento, a igreja estivesse passando por uma reforma. Essa reforma foi há 4 anos, segundo a apuração das equipes de reportagem de Salvador. A imagem mais distante, que é essa que aparece agora, eu vou narrar também para quem está só ouvindo a gente, é uma igreja com uma nave central muito ampla, com o teto muito alto. Toda essa nave central no teto, a gente consegue enxergar uma parte dele coberto ali com essas lâminas, essas pinturas de ouro. Por isso é conhecida como Igreja de Ouro. A gente enxerga, mesmo com a destruição que está lá no meio, porque no meio dessa nave é que tem lá todos os bancos revirados, parte de entulho que caiu, se concentrou ali na parte central dessa nave da Igreja São Francisco. E a gente, mesmo com todo esse entulho e esses escombros ali, a gente consegue ver a beleza que essa igreja tem, né? Porque é uma igreja bem grande lá no Pelourinho. É considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, então se destaca ali entre os turistas pessoas que visitam a capital baiana. Nesse momento são 3 equipes dos bombeiros atuando nesse socorro, agora averiguando, olhando esse espaço. Como a Adriana descreveu, muito material de madeira, concreto, caiu nessa área central do salão, então há a possibilidade de haver pessoas sob esses escombros, sobre o que restou dessa parte do teto que desabou. Então o trabalho dos bombeiros nesse momento é justamente de averiguar esses espaços. Há também a possibilidade, informação da nossa reportagem lá na capital baiana, de outras pessoas terem sido socorridas por turistas, por populares, pessoas que trabalham, que estavam passando pela região no momento desse desabamento. Aconteceu cerca de 1 hora na capital baiana. Números oficiais, então, repetindo, 1 pessoa morta e outras 6 feridas no desabamento dessa igreja no centro histórico de Salvador. Essas primeiras imagens feitas por pessoas que estavam lá no exato momento em que o teto desabou, a gente vê que elas foram feitas antes da chegada, inclusive, dos bombeiros, porque não tem equipes lá dentro, nesse momento que as imagens foram registradas, socorrendo as vítimas, e a gente vê algumas pessoas, olha, nessa imagem exatamente que acaba de entrar, a gente vê exatamente uma pessoa transitando ali no meio dos escombros. Agora a preocupação que fica é em isolar, a área já está isolada, mas em isolar e proteger toda essa estrutura, já que se uma parte do teto desabou, cedeu, há, claro, a preocupação com que outras partes da estrutura da Igreja São Francisco também possam ceder. Não há possibilidade alguma de que essas pessoas circulem ali dentro, como aconteceu logo após o acidente. Chegaram novas imagens que eu vou começar a descrever e eu já mandei para a nossa equipe do Switcher.
mostrando o isolamento da área agora, com um cordão de isolamento, a polícia militar também formando ali um cordão para evitar que as pessoas ultrapassem, e os resgatistas já na parte de dentro. E do lado de fora, né, Adriana, a gente consegue observar de fato a beleza dessa construção. Uma grande porta de madeira num tom de azul, outras portas esverdeadas e a estrutura de concreto bastante antiga, uma igreja histórica, e do lado de fora as autoridades e também funcionários ali do SAMU prontos para fazer resgate de novas vítimas que apareçam ali, que surjam nesse desabamento. Bom, nós vamos seguir com os outros assuntos de hoje, mas dando total prioridade para esse desabamento lá em Salvador. Assim que a nossa equipe de reportagem, que está lá no local da Igreja São Francisco, está apurando informações com a Defesa Civil, assim que tiver essas novas informações, a gente então conecta aqui a nossa reportagem e traz as informações para vocês.